Irmãos, boa noite, para quem eu não falei boa noite. Deixa a sua Bíblia aberta em Eclesiastes, no capítulo 7. Na verdade, nós vamos passear pelos capítulos 6 e 7 hoje. Apesar da exposição ser acerca dos versículos 11 a 14 do capítulo 7, nós vamos falar sobre lições que nós podemos extrair dos capítulos 6 e 7. Lições preciosas, importantes, para o nosso modo de ver a vida, que vão refletir inevitavelmente no nosso modo de viver a vida. Porque o livro de Eclesiastes, os irmãos já têm acompanhado comigo já há alguns anos, é aquela investigação do pregador, ele se intitula assim, o pregador, acerca do sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Que todos nós queremos saber. Qual é o sentido da vida? E Salomão faz essa investigação nas coisas debaixo do sol. E ele chega à conclusão, nós conhecemos a sua frase, que tudo é vaidade, ou correr atrás do vento. Vaidade aqui não é ser bonito ou feio, mas vaidade é algo que é passageiro, é um sopro, literalmente falando. E graças a Deus pelo capítulo 12 de Eclesiastes, que vai mostrar realmente qual é o sentido da vida. Então, quando nós olhamos o livro de Eclesiastes de modo mais amplo, nós vemos essa investigação que chega à conclusão de que cabe ao homem fazer o quê? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Só que, ao longo da sua investigação, nós podemos extrair lições acerca de Deus e acerca da sua administração nas coisas debaixo do sol. Essa é outra expressão importante para entendermos Eclesiastes, debaixo do sol. Nós conseguimos ver, notar lições importantíssimas acerca de como Deus se relaciona e como Ele administra as coisas debaixo do sol, já que a investigação de Salomão se dá nas coisas debaixo do sol. E é claro, palavra após palavra, parágrafo após parágrafo, investigação após investigação, ele vai dizer que tudo é vaidade. Ou seja, para dar sentido à vida, a prosperidade, a família, os relacionamentos, a busca pelos bens, tudo isso é vaidade, é sopro, é passageiro, isso não tem substância para dar sentido à vida. Mas nós vamos ver nos capítulos 6 e 7, na verdade nós não vamos ler os capítulos inteiros. Você pode fazer isso na sua casa, você pode assistir inclusive as pregações, porque eu já caminhei com os irmãos nos capítulos 6 e 7, no capítulo 7 até o versículo 10, já caminhei com os irmãos, e nós vamos nos deter, mais ao final da exposição aqui hoje, nós vamos nos deter nos versículos 11 a 14. Mas, olhando de modo amplo, de modo não detido versículo por versículo, mas de modo amplo acerca dos assuntos que são tratados no capítulo 6 e no capítulo 7, nós podemos extrair uma lição importante acerca da providência de Deus. Se você correr aí os seus olhos no capítulo 6, você vai ver que o capítulo 6 vai tratar da prosperidade. Modo como o homem pode correr atrás da prosperidade. Vai falar de riquezas, de bens, e como isso se relaciona com o homem na sua busca por sentido da vida. Só que, aliado ao capítulo 7 vai trazer vai falar algo sobre a morte, sobre como nós devemos enxergar a morte, que sendo ela às vezes mais proveitosa do que o riso, do que o momento de festa. Cada versículo já foi explicado, nós já passamos por isso, mas de modo amplo, nós podemos ver que esses dois capítulos, capítulos 6 e 7, falam acerca da providência de Deus. E o que é a providência de Deus? É Deus prover algo para nós? Não. Na teologia, a providência de Deus é a doutrina cristã que afirma o cuidado contínuo e o governo soberano de Deus sobre toda a sua criação. Então é o cuidado e o governo de Deus sobre toda a sua criação.
É a crença que Deus não apenas criou o mundo, deu corda lá na física, na química, deu corda nos eventos naturais e deixou o mundo seguir o seu curso natural. Deus não fez isso. Aliás, a crença de que Deus fez isso, de que Deus criou todas as coisas e largou mão, é própria do teísmo aberto. Ou seja, Deus criou e não detém o controle, Deus não detém o governo das coisas criadas. Isso é uma doutrina herética, falsa, não se harmoniza com a palavra de Deus, não se harmoniza com a revelação. Nós cremos, à luz dos textos que nós vamos ler daqui a pouco, que Deus não apenas criou o mundo, mas também o sustenta, preserva e direciona para a realização dos seus propósitos. Então Deus tem planos, Deus tem propósitos que muitas vezes Ele não revela ao homem. Deus tem o seu conselho eterno, os seus planos eternos, que muitas vezes Ele não nos revela, não nos conta o que Ele vai fazer ou deixar de fazer, mas nós sabemos que Deus age de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus propósitos, e com relação à criação, Ele sustenta, preserva e direciona. Cada átomo, cada célula, cada menor partícula desse universo criado, Deus detém o controle para a realização dos seus propósitos. Essa é a providência de Deus. Ou como muitos chamam, é o exercício da soberania de Deus. Quando nós falamos de soberania, muitas vezes nós nos atemos ao contexto soteriológico, contexto da salvação, que Deus é soberano na salvação. E cremos que Deus é soberano na salvação, sim, claro. Deus escolheu crentes antes da fundação do mundo, segundo Efésios 1, mas essa soberania não se restringe, não está restrita à salvação. Não. A soberania de Deus, ela é exercida em todo o lugar, em toda criatura. Deus não faz as coisas ao acaso, não existe lugar ao acaso. Na verdade, essa doutrina defende exatamente isso, que não existe nada no universo, uma estrela que apague a sua luz, uma formiga que é morta, nada. Desde a estrela até a formiga, até a menor partícula, nada acontece por acaso, nada. Tudo está sob o controle ativo e direção benevolente de Deus. E é importante notar aqui, porque você já deve estar se perguntando, então Deus é o responsável, ou Deus é o autor, ou Deus é o culpado pelo mal no mundo? Não. Mas nós vemos nas páginas da Escritura, Deus utilizando o mal sem se tornar culpado dele. Como isso é harmonizado na nossa mente, eu não sei. Como você encara isso, eu não sei. Mas a Bíblia aponta essas duas realidades, essas duas verdades. Deus utiliza o mal para o cumprimento dos seus propósitos. Deus utilizou Pilatos. Aliás, a morte de Jesus ela é um mal, por assim dizer. Ela é um mal na sua essência, porque Jesus foi crucificado sendo inocente. Jesus foi julgado injustamente, sendo ele o único inocente. Então, a morte de Jesus, a sua condenação, o seu sofrimento, tudo o que ele passou é, por assim dizer, mal. O seu julgamento injusto, a sua morte injusta, o seu sofrimento, tudo isso. Mas nós não temos problema de olhar para isso e dizer, Deus foi quem crucificou o Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Mas quando nos sobrevém algo mal, quando nos sobrevém o desemprego, quando nos sobrevém a doença, quando nos sobrevém o revés, quando nos sobrevém algo mal, nós
Ou nós nos rebelamos contra o Deus que soberanamente atua em todas as coisas, ou nós tentamos aí justificar a Deus dizendo, não, isso aqui foi o diabo que trouxe a mim. Isso aqui foi alguma circunstância, alguma consequência do meu pecado. Isso foi algum outro homem, alguma outra pessoa responsável e culpada por esse mal na minha vida. De fato, isso pode acontecer. O diabo pode agir de modo mal nas nossas vidas. As pessoas podem agir trazendo a nós prejuízos, e elas são culpadas dessas coisas, sim. Mas de modo amplo, enxergando as coisas acima do sol, a providência de Deus, é essa doutrina que afirma o cuidado diretivo de Deus sobre todas as coisas, todas elas. E nós podemos enxergar isso no capítulo 6 e no capítulo 7. Vamos antes olhar alguns versículos que defendem, que afirmam a providência de Deus. Olha só Provérbios 16, 9. Provérbios 16, 9. Diz assim, Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quem tem, no final das contas, autoridade para confirmar ou não uma decisão humana? Deus. É Deus quem define os meus passos, em todos os sentidos. Claro, mais uma vez, irmãos, não se confundam. Você pode estar aí se perguntando, poxa, então nós somos marionetes de Deus? Calma, calma. Aqui, na nossa perspectiva debaixo do sol, nós caminhamos sim com liberdade de escolha. Nós caminhamos exercendo a nossa vontade. Você escolheu vir aqui, apesar desse dia frio. Você escolheu vir aqui, hoje. Quantos graus estão agora? 12 graus a última vez que eu olhei. É um dia frio para muitos paulistas. Imagina para os cariocas. É um dia muito frio. Você escolheu vir nesse dia frio aqui à igreja. E você que está em casa escolheu ficar em casa nesse dia frio. Nós exercemos a nossa liberdade aqui debaixo do sol. E com real liberdade. Mas quem determinou, antes da fundação do mundo, acima do sol, os nossos passos para o cumprimento dos seus propósitos foi Deus. Desça os seus olhos aí, veja o versículo 33. As coisas podem parecer ao acaso. As coisas podem acontecer sem muito sentido. Coisas às vezes desconexas, mas não é isso que o texto ensina. Olha só. A sorte é lançada no colo. Às vezes eu ouço alguns crentes falarem, boa sorte. Como assim, boa sorte? É claro, é força de expressão, né? Muitas vezes é força de expressão. Mas nós não acreditamos na sorte. A sorte como os incrédulos creem. Quando algo vai bem, foi a sorte, porque eu tive sorte. E quando algo vai mal, você deu azar. Não, nós não cremos nisso. Olha só, a sorte é lançada no colo. Às vezes as coisas parecem ao acaso, mas a decisão vem do Senhor. Aquilo que foi realmente feito, aquilo que aconteceu, estava nos planos de Deus. Agora vá para o Novo Testamento, um texto clássico sobre a providência de Deus, Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Olha só, Mateus 6, 25, diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu,
não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Mostrando aqui o cuidado de Deus com relação à criação. É Deus que sustenta a ave. Quando você assiste o Animal Planet, às vezes eu gosto de assistir o Animal Planet. Tem coisas muito bonitas lá. As crianças lá em casa também gostam. Você vê lá aquela espécie em extinção, ou aquela espécie de pássaro que vive nos recônditos da Amazônia. Aquele passarinho lá, quando vai se alimentar, é Deus que deu alimento para aquele passarinho. Perdido lá na floresta amazônica, longe de você. É o Senhor que sustenta e cuida daquele passarinho. E faz isso também com você. Vai para o capítulo 10, Mateus 10. Mostrando a providência de Deus. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Até os cabelos da cabeça do pastor Thomas estão todos contados. Mas esse é fácil, né? Ou seja, mostrando aqui para nós que o Senhor se importa conosco nos mínimos detalhes. E não só se importa, Ele controla a nossa vida nos mínimos detalhes. Isso já deve, irmãos, trazer a nós um enorme consolo e conforto. Eu já devo me sentir nos braços de Deus, por assim dizer. Nos braços amorosos, benevolentes de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu estou passando por um momento, por uma tribulação muito grande, muito difícil, já há muito tempo. Saiba que essa tribulação, essa dificuldade, seja lá qual for, está nas mãos de Deus. Está no controle soberano de Deus, atingindo os propósitos dEle. Isso já deve trazer a você alento, conforto, paz. Mesmo em momentos de aflição, angústia, e nós vamos ver isso no capítulo 7. Momentos de aflição e angústia, Deus controlando cada detalhe, e muitas vezes, irmãos, sem dizer os porquês das suas ações. Muitas vezes nós não entendemos. Mas conhecedores que somos do Deus bom, sábio, justo, soberano, isso já deve trazer para nós uma outra perspectiva acerca da vida. Os reveses, as doenças, os acidentes, o desemprego, a dificuldade financeira, os problemas de relacionamento, tudo isso está sendo controlado por Deus nos mínimos detalhes e serve aos seus propósitos sábios, soberanos e bons. Tudo isso para redundar a Ele toda a glória. Abra em Efésios 1. Efésios 1 é um texto famoso. Apesar desse texto estar inserido em um contexto de soteriologia, o texto é muito claro em dizer que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, irmãos, isso deve permear a nossa mente.
Quando em momento de alegria eu não posso esquecer do Senhor, quando em momento de tristeza eu não posso me rebelar contra o Senhor, nós devemos nos fazer com que isso seja o pano de fundo do modo como enxergamos a vida. Sejam os óculos do modo como enxergamos as coisas que acontecem debaixo do sol. Eu posso não entender muitas delas, não entender porque estou passando por isso, porque perdi tal ente querido, mas eu devo saber e confiar de que a providência de Deus afirma que Deus controla todas as coisas, do maior astro celeste, a menor partícula que nós temos, Deus detém o controle de tudo e está fazendo todas as coisas segundo o seu propósito bom e soberano. Com efeito, irmãos, o capítulo 6, se você olhar, passar os olhos pelo capítulo 6, nós não vamos ler, mas se você passar os olhos pelo capítulo 6, você vai entender que esse capítulo que trata de prosperidade, na verdade ele vem falando isso desde o capítulo 5, lá no versículo 8, falando da vaidade das riquezas, né? Mas o capítulo 6 vai mostrar especialmente que a prosperidade não é sempre ou necessariamente um bem. A prosperidade, ela não é sempre ou necessariamente um bem. Porque muita gente acredita nisso, né? Se eu estou próspero, eu estou bem. Se eu estou com a conta bancária gorda, lá com 6 dígitos, são 6 dígitos, pastor Robson? Você que tem isso na conta? Lá com tantos dígitos lá, eu estou bem. Se eu posso ir no restaurante e escolher um prato olhando só o lado esquerdo e não olhar o lado direito, aí eu estou bem. Se eu tiver na minha casa muito azeite, como na casa do pastor Nicolas, estou bem. Irmãos, o capítulo 6 vai mostrar para nós que a prosperidade ela não é sempre ou necessariamente um bem, por assim dizer. No capítulo 6, o pregador afirma que Deus às vezes concede prosperidade, mas não concede o desfrute dela. Isso você pode ver nos versículos 1 e 2. Isso, para o pregador, é uma verdadeira desgraça. Você acumular bens e não poder desfrutar deles. Há algumas semanas eu peguei uma gripe, eu não sei se era gripe, se era Covid, enfim, peguei um negócio forte aí, e eu perdi, pela primeira vez na vida, eu perdi totalmente o paladar. Na verdade, o pessoal diz que você não perde o paladar, você perde o olfato, né? Porque o paladar só se você deixar de sentir azedo, doce, salgado, essas coisas. Então você perde o olfato e não consegue distinguir sabores. Isso aconteceu comigo. Irmãos, pensem num gordo triste. Irmãos, eu tinha aquele prato diante de mim, de carne, arroz, feijão. Eu não senti o sabor de nada. Sobremesa, aquela banoffee deliciosa da Gi, nada. Senti o sabor de nada. Era como estar comendo isopor. Essa é a prosperidade que às vezes Deus concede a algumas pessoas. As pessoas se tornam ricas e não podem desfrutar dessa prosperidade. Essa prosperidade, que muitos julgam ser um bem, se torna para a pessoa uma verdadeira desgraça. Era melhor não ter. Era melhor desfrutar da vida tendo pouco. Desfrutar da vida não tendo nada. Do que correr atrás de riquezas e bens e não poder desfrutar delas. Nós no capítulo 6 também aprendemos, o pregador afirma que Deus às vezes concede longevidade, mas não concede a alegria de viver. Imagine você, viver aí os seus 80, 90, quebrar a barreira dos 100 anos e não ter alegria no viver. Muitos idosos chegam no final da sua vida dessa forma.
perdem a vontade de viver, perdem o prazer, às vezes por causa da sua condição, às vezes por causa de doenças, às vezes por causa de relacionamentos quebrados, porque não tem contato com os filhos, netos, e a vida fica amarga. Nós aprendemos que às vezes Deus concede, inclusive filhos, muitos filhos, longevidade, muitos anos de vida, mas Deus não concede a alegria de viver para essa pessoa. Isso, aquilo que nós vemos como algo bom, é bom ter filhos, é bom viver bastante, é bom, mas dessa forma se constitui em um verdadeiro mal, uma verdadeira desgraça. É como você construir ou conquistar um castelo e não ter ninguém nele para morar, só você. Aquela casa enorme, cheia de quartos, uma mesa para 20, 30 lugares, e só você na mesa lá, sozinho, almoçando, vivendo naquela casa cheia de quartos, cheia de cômodos, sem alegria, fria, vazia. É como você ter vários anos de vida e não ter alegria no viver. No capítulo 6, vemos essas duas coisas. Que Deus concede essas coisas e às vezes não, que são aparentemente boas, a prosperidade, a longevidade, os filhos, mas Deus às vezes não concede que as pessoas desfrutem dessas coisas. Então, irmãos, o capítulo 6 serve para mostrar que a prosperidade não é sempre ou necessariamente um bem. Com relação à prosperidade, nós podemos ver na Escritura algumas lições importantes, lições que devem moldar o nosso entendimento, nosso modo de enxergar a prosperidade. Nós podemos afirmar que a prosperidade pode ser um empecilho para a conversão. Isso está lá em Mateus 13, 22. A prosperidade pode ser um empecilho para a conversão de algumas pessoas. Mateus 13, 22 é a explicação da parábola do semeador. E, com relação à semente que foi plantada entre os espinhos, ele diz, na explicação, Mateus 13, 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Você já tentou pregar para um rico? E ele diz, eu não preciso disso. Não preciso. Até se interessou no começo, ouviu o que você tinha para dizer, mas a riqueza que ele tem é mais interessante do que o Evangelho de Cristo. Mateus 19, vai para o capítulo 19. Jesus está falando com o jovem rico. Mateus 19, 21. O jovem rico diz, eu tenho guardado toda a lei, estou andando certinho, estou fazendo tudo certinho. E Jesus diz a ele, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aqui, a prosperidade desse jovem, para ele, se expressou em verdadeira incredulidade, empecilho para a sua conversão, porque o seu coração não queria se desprender das riquezas. A prosperidade, meus irmãos, também pode distanciar alguém de Deus. Ela pode ser um empecilho para a conversão, para o entendimento do Evangelho, mas a prosperidade pode distanciar alguém de Deus. Vá para Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, versículo 12. Deuteronômio 8, 12 diz assim:
para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olhe o versículo 17. E não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. A prosperidade pode distanciar alguém de Deus, pode distanciar você de Deus. Então agradeça a Deus, nós não sabemos, mas agradeça a Deus pela sua conta bancária magra. Porque Ele pode estar te livrando de você abandoná-lo. Deus conhece as probabilidades, Deus conhece os recônditos do nosso coração, conhece muito bem. E Ele pode estar livrando você ao impedir que você se torne próspero. Pode estar livrando você da apostasia, livrando você de abandoná-lo. Então, quando você olhar lá o seu saldo do Nubank, R$ 1,62. Agradeça a Deus por isso. Obrigado, Senhor. É claro, mais uma vez, não confunda. A pobreza não é também sinal de, eu estou com Deus, porque olha, eu tenho menos de 1,62 no Nubank, pastor. Não vá confundir, não vá levar para o outro extremo. Pronto, então eu sou filho de Deus porque eu sou pobre de marré. É desse que chama? Não vá achar isso. Às vezes você é pobre porque você não gosta de trabalhar, porque você não gosta de estudar. Às vezes é isso a causa. Mas nós devemos enxergar a vida com esta verdade na mente. A prosperidade, ela pode, irmãos. Não quer dizer que o rico está distante de Deus. Aquele irmão ele é rico, mas ele está longe. Não, nada disso, nada disso. Prosperidade, fiquei rico, vou para longe de Deus. Não. O povo de Israel era um povo muito rico. Abraão era um homem muito rico. Os patriarcas, de modo geral, eram todos muito ricos, abastados. Salvo engano, não era Abraão. Salomão, na revista Forbes, já viram a revista Forbes, que é a revista dos ricos? Você lê a revista Forbes? Está lá, é rico. Está com a jaqueta de couro da Julian Marcuir. É cara, a Julian Marcuir nem existe mais, né? Daniel lembra, né, Daniel? Mas, segundo a revista Forbes, Salomão, o homem mais sábio que existiu, filho do homem segundo o coração de Deus, Salomão era o segundo homem na história da humanidade mais rico que já pisou aqui na terra. Salvo engano, não sei se já atualizaram. Ele tinha 2 trilhões de dólares no Nubank. Lá, Salomão. 2 trilhões de dólares. Ele, pessoa física, sem contar seus investimentos, sem os bitcoins. Então, irmãos, a prosperidade, entendam corretamente, não é uma carta de desvio. Como ela não é uma carta, um selo de aprovação de Deus, ela também não é uma carta de desvio. Olha lá, o rico ficou rico, vai se desviar de Deus. Nada disso. Nós temos inúmeros homens na Bíblia, fiéis, que foram ricos, abastados, enriqueceram por favor do próprio Deus e permaneceram fiéis ao Senhor. Então não confundam as coisas, tá certo? E por fim, nós podemos entender aqui, entender à luz da Bíblia, que a prosperidade nem sempre é sinal de aprovação de Deus. A teologia da prosperidade diz isso, não é?
Teologia da prosperidade e o neopentecostalismo e o pentecostalismo, que é farinha no mesmo saco, diz isso daí. Que se você não é próspero, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Se você está comendo o pão que o diabo amassou, tem alguma coisa errada, tem algum pecado, você está sem fé, porque aquela pessoa que tem fé, aquela pessoa que dá o dízimo, Deus é fiel e Deus faz essa pessoa prosperar. Mentira, mentira. Veja Jeremias 12. Jeremias 12, 1. Aliás, nos salmos imprecatórios, nós vemos o quê? O ímpio prosperando em seus caminhos e o justo padecendo. Muitos salmos apontam para essa realidade. E olhando para a providência de Deus, quem fez o ímpio prosperar? Foi Deus. No Cântico de Ana, lá em 1 Samuel, ela diz, o texto diz, né? O Senhor enriquece e o Senhor empobrece. Então, quem deu a riqueza para o ímpio? Foi Deus. E quem fez o justo passar por necessidade? Foi Deus. Então, a prosperidade nem sempre é sinal de aprovação de Deus. Olha só, Jeremias 12, 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Parece que Jeremias está dizendo assim, eu sei que o Senhor é justo, mas eu vou falar mesmo assim. Eu tenho aqui uma querela, eu tenho aqui uma reclamação, eu sei que o Senhor é justo em tudo que o Senhor faz, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu não estou aguentando. Olha só o que ele vai dizer. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. O que são esses juízos? É a providência de Deus em exercício. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Por quê? Porque o injusto, o ímpio prospera. Ele só faz o mal e prospera. E eu estou aqui sendo fiel. Estou passando dificuldades. Todo mês o dinheiro acaba. O pastor Marcos falou que o dinheiro acaba no dia 20, né? Falou numa outra pregação há pouco tempo, falou que o dinheiro acaba no dia 20. Dia 20 porque geralmente tem vale no dia 20, né? Mas tem famílias que o dinheiro acaba no dia 2. Paga todas as contas e o saldo no Nubank 1,62. Veja agora Jó 21. Ainda trazendo essa ideia, Jó 21, 7. Lembrem-se que os amigos de Jó, ou os muito amigos de Jó, eles faziam repousar sobre Jó a culpa pelo seu infortúnio. Então eles diziam que Jó estava escondendo algum pecado, de que Jó não era tão justo assim. Então a culpa de tudo aquilo ter acontecido com Jó era dele. Então ele não era esse justo, como o texto bíblico mostra, ou como as pessoas criam. E aí vão tentar colocar sobre ele essa culpa. Só que Jó, falando sobre a providência de Deus, diz assim, como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem, eu estou lendo Jó 21, 7. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. São ímpios, são perversos. Olha o versículo 10. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações. São pessoas abertamente incrédulas, contando com prosperidade, paz.
ouvindo as suas músicas, ouvindo funk, ganhando dinheiro no TikTok, e milhões, e andando de Porsche, e você lá olhando tudo isso e falando, por que não sou eu? Porque a prosperidade nem sempre é sinal de aprovação de Deus. Desse capítulo nós podemos extrair essas 3 lições. A prosperidade pode ser um empecilho para a conversão, a prosperidade pode distanciar alguém de Deus, e a prosperidade nem sempre é sinal de aprovação de Deus. Aliás, desses textos que nós lemos, podemos extrair essas lições. Ao passo que, irmãos, no capítulo 7, agora se você correr os olhos pelo capítulo 7, você vai ver versículos muito incômodos, muito incômodos. Pelo menos a primeira leitura você olha e se incomoda com eles. São textos que dizem, a morte, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É incômodo isso. O pregador dizendo que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É claro, cada trecho tem a sua explicação. Eu já fiz essa explicação em pregações anteriores. Ele vai dizer que o luto é melhor do que a festividade. Então é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Ele vai dizer no versículo 3 que a tristeza é melhor do que o sorriso, do que o riso, do que a alegria. Puxa vida, que vida desgraçada essa do capítulo 7, né? Imagina viver dessa forma. É claro que ele tem um objetivo ao fazer essas comparações. A repreensão vinda do sábio é melhor do que o elogio do tolo. A opressão pode desviar o sábio, até a opressão da circunstância pode desviar o sábio. Então, do que adianta ser sábio, se até na opressão ele pode se desviar? A indefinição da nossa vida, ela pode nos causar irritações, mas ter paciência diante dessa indefinição é melhor do que se irritar. E por fim, nós podemos aprender nesse capítulo, no versículo 10, que os dias passados podem ser melhores do que os dias atuais e futuros. Parece um quadro de desesperança ou de desespero, capítulo 7. Mas lembrem-se, nós estamos olhando as coisas a partir da providência, da perspectiva de Deus e da sua providência. E o capítulo 7 vai nos ensinar que a adversidade e a aflição não são sempre ou necessariamente um mal. Assim como a prosperidade nem sempre ou necessariamente é um bem, a adversidade e a aflição não são sempre ou necessariamente um mal. Na verdade, a aflição e a adversidade podem sim constituir um bem na vida das pessoas. Um bem especialmente na vida dos crentes. Nós podemos aprender isso em diversas passagens na Bíblia. Diversas, vamos caminhar por elas. Primeiro, nós vemos que a adversidade e a aflição produzem caráter e esperança. A adversidade e a aflição produzem caráter e esperança. Olha Romanos 5. Romanos 5, 3. Romanos 5, 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O crente, ele não funciona numa frequência normal. Ele não funciona em 440 Hz. Acertei? O Lá central é 440 Hz. Ele não funciona numa frequência normal, porque ele se gloria na tribulação. Ele se alegra com a tribulação. Ele se regozija. Quando existe uma circunstância adversa, algum problema, alguma adversidade, alguma aflição, o crente se alegra, o crente se gloria. Por quê? Porque ele sabe que a adversidade e a aflição irá produzir nele o quê? Um caráter reto e esperança. Que esperança é essa?
Eu falei hoje para os irmãos da classe de novos membros acerca de olharmos de estarmos apegados às coisas deste mundo. Eu estava falando sobre Satanás, dizendo que o príncipe deste mundo é Satanás. Então, quando o nosso coração gosta, se apega, adora, ama os entretenimentos, as distrações, as coisas desse mundo, quando nós estamos com o coração aqui, nós estamos debaixo da influência, ou da influência no sentido de influencer, né? do grande influencer Satanás. A aflição vai tirar os nossos olhos, vai tirar o nosso prazer das coisas desta terra. É o que Blaise Pascal costumava dizer, que a doença nos devolve ao lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído, que é aos pés de Deus, na dependência de Deus e à espera do céu. A doença faz isso conosco. Pergunte a qualquer irmão aqui que está com um diagnóstico sério, grave, sem muita esperança de cura. Onde está a mente desse irmão? No dia em que nós teremos nossos corpos glorificados, no dia que não sofreremos mais doenças. Por quê? Porque está passando por aflição e adversidade. Olha só, Romanos 5,3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Agora vá para Tiago 1. Tiago 1, versículo 2. Tiago 1, 2. Tiago 1, 2 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. O crente realmente não é deste mundo. Pastor, eu estou passando por um perrengue, minha conta está 1,62, eu tenho contas para pagar, eu estou doente, estou desempregado, mas eu estou alegre. Estou alegre, porque eu confio em Deus e na sua providência sábia, bondosa e soberana. É assim que eu levo o meu dia a dia. Olha o versículo 3. Sabendo que, Tiago 1,3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A adversidade e a aflição produzem caráter e esperança. Elas refinam o nosso caráter, né? Como diz o texto aqui, ela prova a nossa fé, como diz em Tiago. Segundo, a adversidade e a aflição provam e valorizam a nossa fé. Disse do ouro, quando ele é refinado e ele é provado pelo fogo, ele fica mais, ele agrega mais valor. Por quê? Porque ele é refinado, porque ele é provado pelo fogo. Assim também é a nossa vida, é a nossa fé. Quando nós somos provados por adversidades, por aflições, e nos mantemos fiéis, firmes, convictos, exercitando a fé que o Senhor nos deu, a nossa fé, ela se robustece. A nossa fé, ela valoriza. Se houvesse um mercado mobiliário da fé, ela seria provada pelas adversidades. Quantas adversidades você passou já na vida? Olha, pastor, já passei poucas e boas. E permaneço aqui fiel. Então a sua fé vale muito. Vira as páginas, vá até 1 de Pedro. 1 de Pedro 1, 6. Mais uma vez, olha só como o crente deve encarar as adversidades e aflições. Os 3 textos que nós lemos até agora, na verdade lemos 2, vamos ler o terceiro agora.
diz que nós devemos nos alegrar diante da provação, diante da tribulação. E o terceiro vai dizer o mesmo. 1 de Pedro 1,6, nisso exultais. Nisso o quê? Já vai falar. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu vou me alegrar porque eu sei que no final da minha provação vai ter o pote de ouro. A provação não é o arco-íris, né? Não é o arco do arco-íris, não é o caminho do arco-íris lá, que no final tem um pote de ouro. Não, é um caminho doloroso, sofrido, tenebroso, escuro muitas vezes. É o vale da sombra da morte, como diz o salmista. Mas no final desse caminho, escuro, tenebroso, difícil, doloroso, nós temos uma confirmação de que a nossa fé sairá dali valorizada, ou com valor maior. Olha só o que diz o versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É claro que o crente não deve ter uma disposição de ostentar bens. Longe do crente. Aliás, isso é um dos pecados condenados, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência dos bens e a soberba da vida. Nós não podemos ostentar bens. Mas se você quer ostentar algo, irmão, você pode fazê-lo, ostentando a sua fé. Pastor, eu já passei por várias provações. O Senhor já me provou várias vezes. E pela sua graça, para a sua glória, eu estou firme aqui. Assim como Jó passou por aquele período, nós não sabemos quanto tempo. Entre os estudiosos existe algum consenso, pastor Thomas, de quanto tempo Jó passou naquele período? Não, né? O texto de Hebreus parece dar a entender que não foi 2, 3 dias ou alguns meses, foi um período longo. O texto de Hebreus dá a entender isso. Não for ali, Deus tirou ali 2 meses e resolveu. Não. Mas no final, Jó pode dizer, eu conheci a Deus só de ouvir falar. Agora eu o vejo. E é nisso que nós devemos nos gloriar. A nossa fé aumentando, nós conhecendo a Deus mais através da adversidade da aflição. Agora veja o capítulo 4 de 1 de Pedro. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Que fogo ardente é esse? Os pentecostais vão dizer que é o Espírito Santo. Tudo que é fogo é Espírito Santo. Fogo ardente aqui, irmãos, é a própria perseguição. Pedro escreve a uma igreja que está debaixo de dura, severa perseguição, perpetrada pelo Império Romano. Os cristãos estão sendo mortos por causa da sua fé. E ele diz, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Mais um texto que mostra a nossa disposição diante da adversidade, da tribulação, da aflição. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. A adversidade e a aflição produzem caráter e esperança. A adversidade e a aflição provam e valorizam nossa fé, dão maior valor a ela. E a adversidade e a aflição podem sim ser disciplina de Deus para a nossa correção. Nós não podemos ignorar isso. Achar que qualquer coisinha que sofremos, não, aí Deus está me provando. Nada disso. Deus está, às vezes, te corrigindo.
Você está colhendo consequências do seu pecado. Mas ainda assim, isso é bom. Isso é bom. Como nós estamos olhando para o capítulo 7, nem sempre ou necessariamente a adversidade e a aflição são o mal. Nós estamos vendo aqui à luz de outros textos que a adversidade e a aflição podem sim ser coisas boas. E a disciplina de Deus, muitas vezes expressa em tribulações, em adversidades e aflições, ela sim é algo bom que serve para a nossa correção. Vá para Hebreus 12. Hebreus 12, 7. Hebreus 12, 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Veja agora o versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então saiba você avaliar as adversidades, as aflições pelas quais você passa, pelas quais nós passamos, pelas quais nós, na providência de Deus, estamos sujeitos. Veja, avalie se não é disciplina de Deus. Não, pastor, eu tenho sido fiel, tenho lutado contra o meu pecado. Ok. Primeira postura diante da adversidade e da aflição, nos alegrar. Por quê? Por causa da providência de Deus. A adversidade e a aflição nem sempre são más. Mas Deus pode estar querendo refinar o meu caráter, querendo tirar dos meus olhos, tirar do meu coração o apego às coisas dessa terra e colocar a minha mente, o meu anelo, o meu anseio, o meu desejo no futuro, nas coisas do céu. Talvez a adversidade esteja, eu bati o carro, perdi o carro. Não tinha seguro, perdi o carro. Às vezes o seu coração estava preso ao carro. Deus quer que você esteja pensando, vivendo, olhando para as coisas do futuro. Pastor, perdi o emprego. Às vezes o seu emprego estava sendo um empecilho para que você tivesse essa esperança maior. Pastor, estou sendo perseguido no meu trabalho, eu perdi uma oportunidade de promoção porque eu sou crente. Deus está provando a sua fé. Para ver se você se mantém íntegro, reto, mesmo diante de um revés, mesmo diante de um prejuízo. Avalie corretamente as aflições que nos sobrevêm. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Isso dá outras cores para a nossa vida. Dá outras cores. Nós passamos pela prosperidade ou pela aflição de maneira diferente, olhando mais para o Deus da providência do que para essas coisas, do que para as coisas debaixo do sol. No final das contas, nós devemos olhar para quem está acima do sol, cuidando de cada detalhe, trazendo sobre nós alegrias, tristezas, prosperidade, pobreza, aflições, adversidades, festa, luta. É Deus que está fazendo tudo isso. Nós devemos descansar e nos alegrar por causa disso, porque Ele tem um propósito sábio, soberano. E eu não comecei a exposição dos versículos 11 a 14. Mas eles não são de difícil entendimento. Agora abra a Bíblia e deixe aberto em Eclesiastes 7. Eclesiastes 7. Eu falei sobre os versículos 7 a 10. Eu falei na quarta-feira. Para os irmãos que estavam aqui, o pastor Thomas já publicou, já colocou lá no YouTube. Se você quiser ver a explicação de cada versículo, você pode ir lá no nosso canal. E hoje nós vamos ver os versículos 11 a 14. Tendo tudo isso que eu disse para os irmãos
como lentes ou como pano de fundo para entendermos os versículos 11 a 14. Na verdade, na quarta-feira, de propósito, vou dizer que foi de propósito, não vou dizer que foi porque eu esqueci. De propósito, eu não expliquei o versículo 10. Mas o versículo 10, ele vai fazer conexão com os próximos versículos, mas o versículo 10 vai colocar o homem no seu devido lugar quanto à providência de Deus. Vai colocar o homem no seu lugar. Quando nós estamos falando dessa providência de Deus, que faz o ímpio prosperar, que faz o justo passar necessidade, que dá alegria ao ímpio, na providência de Deus, que faz todas essas coisas. Olhe só o versículo 10. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Quando nós fazemos essa pergunta, existe aí existe um interlocutor embutido. Para quem estamos fazendo essa pergunta? Por que os dias passados foram melhores do que estes? A quem estamos fazendo essa pergunta? Ao nosso próximo? Não é. A quem estamos dirigindo essa questão? A Deus. Existe então aí um desafio, uma afrontazinha. E o homem deve se colocar no seu lugar. O texto vai dizer, não é sábio perguntar assim. Não é próprio da sabedoria fazer esse tipo de questão. Por quê? Porque Deus faz todas as coisas de acordo com a sua providência. E os versículos 11 a 14 vão mostrar para nós o valor da sabedoria, enxergando, ou a sabedoria em relação à providência de Deus. Vai mostrar, os versículos 11 a 14 vão mostrar o valor da sabedoria em relação à providência de Deus. Olhando para o modo como Deus dirige as coisas, como Deus realiza os seus propósitos, os seus planos, determina cada movimento, eu devo olhar para isso, em posse da sabedoria, de maneira sábia, eu devo olhar para essas coisas e chegar a algumas conclusões, que eu vou apontar aqui para os irmãos. Primeira conclusão, dos versículos 11 a 12. A sabedoria é mais valiosa do que a prosperidade material. A sabedoria, ela é mais valiosa do que a prosperidade material. Interessante, eu pensei em começar essa exposição, bem lá no comecinho dos meus estudos. Eu falei, acho que eu vou... às vezes a gente volta aos exercícios de homilética, aí você tem que fazer não é um quebra-gelo, mas não é uma fase de transição, é aquela captação, fazer a captação. E aí eu pensei, eu vou falar para os irmãos como os irmãos podem ser ricos. Aí todo mundo ia querer me ouvir, né? Todo mundo ia... Quem está dormindo, opa, eu quero ser rico. Opa, agora eu vou aprender como ser rico. A questão é que o texto aponta que a verdadeira riqueza, ou que a sabedoria é muito mais valiosa do que qualquer bem material. A prosperidade lá do capítulo 6 não vale nada perto da sabedoria que todos nós podemos ter. Todos. Na providência de Deus, todo crente, todo aquele que teme o Senhor, pode ser rico em sabedoria. Porque o texto de Tiago vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, o que deve fazer? Pedir a Deus, que a todos dá livremente. Você quer ser rico em sabedoria? Você pode ser rico em sabedoria. Porque essa é a vontade de Deus. Na providência de Deus, no modo como Ele derrama suas bênçãos, essa bênção Ele dá aos montões, para todo aquele que quiser.
6 dígitos na conta, ele dá para alguns. Um carro do ano, ele dá para alguns. Uma casa grande, ele dá para alguns. Sabedoria, ele dá a todos os crentes que pedirem. Por quê? E você quer ser rico de verdade, com sabedoria? Procure-a em Deus. Olha só o versículo 11. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os... Vou ler de novo. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. Aqui a tradução também ela é meio truncada, porque existe uma partícula no hebraico que pode dar a entender que boa é a sabedoria com a herança. Então, se você é herdeiro e tem sabedoria, isso é bom. Ou pode ser traduzido também, boa é a sabedoria como a herança. Então, mostrando ali que a prosperidade, o bem material, ela é bom também, assim como a sabedoria. Não tem problema. O fato é que ele está fazendo esse paralelo entre a prosperidade, está estabelecendo esse paralelo entre a prosperidade que ele falou no capítulo 6 com a sabedoria. Está aqui, tem um crescente aqui mostrando que a sabedoria ela é boa, assim como a herança ela é boa. Esse de proveito aqui é uma ideia no campo monetário mesmo, ela é proveitosa no campo financeiro. A sabedoria ela, no campo financeiro, monetário, ela tem grande proveito. E aí vai mostrar para quem que a sabedoria é boa? Para os que veem o sol, remetendo àquela expressão debaixo do sol. Olha só o versículo 12. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Olha só. Mais uma vez, ele está colocando um do lado do outro. Os dois são bons? A luz aqui está dizendo, sim, são bons. A sabedoria e a prosperidade, o dinheiro. Aqui é interessante a figura de linguagem. O pastor Thomas diz, né? E de fato a linguagem hebraica ela é muito pictórica. Ela quer colocar a imagem na nossa mente. A imagem seguinte aqui, no versículo 12, é que a sabedoria ela dá sombra. Ela dá sombra assim como o dinheiro dá sombra. Você já teve que esperar o ônibus? O pastor Nicolas vai se identificar. Já teve que esperar o ônibus debaixo do sol escaldante? E você ficou procurando aquela sombra do poste? Já fez isso com você? Já aconteceu isso com você, pastor Nicolas? Só não tinha nada, parece que você estava no deserto do Saara, no meio do sol escaldante, e tinha aquele poste que você tinha que ir ali. E se o ônibus demorasse muito, você tinha que ir junto com o poste, junto com a sombra, assim, junto com a sombra. A ideia é essa aqui, a sabedoria e o dinheiro. A sabedoria e a prosperidade, elas dão essa sombra que protege, essa sombra que traz benefícios. Só que olha só o final do versículo 12. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas o dinheiro não compra vida. Que vida ele está falando? Está falando da vida eterna? Não. Não está falando da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não está falando. Mas ele está estabelecendo de que algo que a prosperidade não pode dar à pessoa, ao seu possuidor, a vida. Olha só, Provérbios, vire aí as páginas para Provérbios 8. Provérbios 8, 10. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. A sabedoria é mais valiosa do que a prosperidade material, e a sabedoria, de acordo com o versículo
12, pode nos proteger da morte. Pode nos proteger da morte. Aliás, não são poucos os relatos, não são poucos. Os irmãos já devem ter ouvido falar de muitas pessoas que ganham grandes fortunas na Mega Sena, heranças, e gastam essas fortunas em poucos dias. Outro dia eu ouvi um ganhador da Mega Sena, eu não lembro quanto ele ganhou, mas era ganhador da Mega Sena. A Mega Sena acho que é mais de 1 milhão, né? Ele gastou tudo em festas, em presentes, gastou tudo em 30 dias. Em 30 dias ele gastou tudo. E voltou à sua condição, que era dono de bar. Eu conheço, na verdade eu advoguei para esse rapaz, fiz uma audiência para ele, não advoguei. Ele contou a história dele. Ele recebeu de herança do pai R$1,5 milhão de reais. Isso há mais de 10 anos atrás. Ele gastou esse dinheiro, não investiu, não comprou nada. Ele gastou esse dinheiro fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Ele achava que ele ia ter uma religiosidade maior e foi lá para a Espanha fazer o caminho e gastou o dinheiro lá com as suas viagens e tudo mais. Gastou tudo em poucos meses. Eu falei, não é possível, rapaz. Ele é o pior. Não foi isso. Foi quando a minha mãe morreu. Quando a minha mãe morreu, eu recebi outro R$1,5 milhão. E eu gastei tudo. O que faltou a esse jovem? Sabedoria. Do que adiantou a prosperidade? De nada. Nada. A sabedoria, meus irmãos, é mais valiosa do que a prosperidade material. E por fim, a sabedoria se humilha diante da providência divina. Olha os versículos 13 e 14. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Resposta: ninguém. Ninguém. Aqui quem pode endireitar o que Deus fez torto. Aqui, Deus pecou. Não, nada disso. Querendo colocar mais uma imagem em nossa mente. Esse mal que nós julgamos ser mal, quem pode desfazer isso? Ninguém. Nos seus planos eternos e sábios e bons, quem pode desfazer o que Deus fez? Ninguém. Versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. A sabedoria, ela se humilha diante da providência de Deus. Eu não sei quais são os caminhos do Senhor. Eu não sei porque está acontecendo isso na minha vida. Eu não sei porque aquele ente querido se foi. Eu não sei. Então o que eu faço? Eu me rebelo? Não quero saber mais de Deus? Não. O sábio, ele se humilha diante da providência divina. Abra, para nós terminarmos, Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Eu queria ler um texto de Jó, mas é muito longo. Não quero cansar os irmãos. Jó 28. Mas olha só, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos lhe render glória, porque tudo vem do Senhor,
e é para o Senhor. Ajuda-nos a enxergar a vida de modo sábio. Ajuda-nos a buscar no Senhor essa sabedoria e vivermos de modo pleno, alegrando-nos na prosperidade, na penúria, na tribulação, na angústia, na alegria, na tristeza, em toda e qualquer circunstância, que o nosso coração se mantenha em Ti, confiando no Senhor, que é bom. Te agradecemos por essas palavras do pregador. Pedimos que elas encontrem morada em nosso coração e transformem o nosso modo de enxergar a sua providência sábia e boa. Em nome de Jesus. Amém.